Boa noite, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos mais uma mensagem da palavra de Deus. Vamos a mais uma mensagem, da palavra de Deus nesta noite. Que hoje uma mensagem é sobre a Arca de Noé, o chamado, a fé e a promessa de Deus na vida de Noé. Amém? Lá no livro de Gênesis, vemos a graça de Deus. Deus deu instruções a Noé. Entre na arca, leve animais com você. Deus deu uma explicação a Noé. Enviarei o dilúvio em 7 dias. Destruirei todas as criaturas vivas. Agora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Deus viu quão corrupta a terra havia se tornado, pois todas as pessoas da terra corromperam seus caminhos. Então Deus disse a Noé: vou acabar com todos os homens, porque a terra está cheia de violência e por causa deles. Certamente irei destruir ambos e a terra. Então faça para você uma arca de madeira de cipreste, faça espaços nele e cubra-o com piche por dentro e por fora. É assim que você deve construir isto. A arca terá 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Vou trazer as águas do dilúvio sobre a terra para destruir toda a vida sob os céus, toda criatura que tem o sopro de vida nele. Tudo na terra perecerá, mas estabelecerei a minha aliança com vocês, e vocês entrarão na arca. Vocês e seus filhos e sua esposa e as esposas de seus filhos com você. Você deve trazer para dentro da arca 2 de todas as criaturas viventes, machos e fêmeas, para mantê-los vivos com você. 2 de cada espécie de ave, de cada espécie de animal e de todo tipo de criatura que se move pelo chão virá até você para ser mantido vivo. Você deve tomar todo tipo de alimento que será consumido e guarde-o como alimento para você e para eles. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe ordenou. Deus deu proteção a Noé. Noé fez o que lhe foi ordenado. Deus fez o que disse que faria. Vemos o julgamento de Deus. Deus enviou o dilúvio. A água veio do subsolo. A água veio de cima da terra. Deus preservou um remanescente. Isso incluía uma família. Isto incluía todo tipo de criatura viva. Deus destruiu aqueles que não estavam na arca. O tópico 1, irmãos, é o chamado de Noé para construir a arca, que está em Gênesis 6, versículos 13 e 14. O relato começa com o chamado de Deus a Noé para construir uma arca, como vemos em Gênesis 6, 13 e 14. No meio de uma geração corrompida, Noé encontrou graça aos olhos de Deus e foi escolhido para essa missão especial. Isso nos lembra que Deus tem um chamado específico para cada um de nós e devemos estar atentos para ouvir e obedecer a sua voz. Noé foi avisado por Deus e a implicação necessária é que ele ouviu esse aviso. As pessoas que são avisadas sobre um desastre iminente preparam-se, mas quando se trata de um desastre espiritual, ignoram os avisos. A verdadeira audição, entretanto, não se refere a quão bem ouvimos audivelmente, mas a quão bem entendemos espiritualmente. Depois de ensinar a parábola do semeador, Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas 8:8, e mais tarde advertiu: vê depois como ouvis. No Lucas 8, versículo 18. Tópico 2. A finalidade da arca como salvação da família de Noé. Gênesis 6:18. A arca foi projetada para preservar a família de Noé e representava a aliança de Deus com ele, conforme declarado em Gênesis 6:18. Assim como Deus fez uma aliança com Noé, ele também faz conosco. Ele promete estar conosco em todas as circunstâncias e nos salvar da destruição espiritual. Noé salvou a sua casa
Embora alguns possam julgar pequena a influência de Noé sobre outros, observe-se que ele foi capaz de realizar, salvando sua família, o que muitos cristãos hoje deixam de fazer. Nenhum homem é uma ilha. Isto é especialmente verdade para o povo de Deus, que deve esforçar-se para ter uma influência positiva sobre os outros, deixando as nossas luzes brilharem num mundo obscurecido pelo pecado e ajudando aqueles que estão sobrecarregados pela culpa dos seus pecados a obedecer a Jesus Cristo. Que possamos mostrar tal sabedoria, especialmente para com nossas famílias. Tópico 3. A dimensão da arca e a agir de acordo com a vontade de Deus. Gênesis 6,15. Deus deu a Noé instruções precisas sobre como construir a arca, incluindo suas dimensões exatas. Isso destaca a importância de agir conforme a vontade de Deus em nossas vidas, mesmo quando as instruções parecem desafiadoras ou contrárias à lógica humana. Embora tenha observado a atividade de Noé acima, não foi sem a direção de Deus. Noé preparou a arca. Em Gênesis 6, do versículos 14 ao 16, Deus revelou nos mínimos detalhes o padrão divino ao qual ele deveria obedecer, especificando os materiais usados, as dimensões de seu comprimento, largura e altura, e instruções sobre uma janela, porta e quantos andares seriam necessários estar na arca. É dado um resumo da obra de Noé. Assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe ordenou. E ele também fez. Gênesis 6:22. Muitos no âmbito religioso hoje se ocupam diligentemente, com grande sacrifício de tempo, energia e dinheiro, em atividades que Deus não autoriza em sua palavra, aquilo que não se enquadra no padrão de Deus em sua palavra. Tópico 4. O propósito da arca como preservação da vida. Gênesis 7:23. Durante o dilúvio, a arca serviu como meio de preservação da vida. Da mesma forma, em nossas vidas, Deus nos fornece refúgio e segurança em meio às tempestades da vida. Ele nos protege e nos guarda sobre suas asas. Pela vida da fé de Noé, ele condenou o mundo. Ele não tinha medo de ser diferente do mundo ao seu redor. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andou com Deus. Ele também não se envergonhou de falar a vontade de Deus a um mundo ímpio, sendo descrito como pregador da justiça. Da mesma forma, o povo de Deus agora, com a mesma fé que a de Noé, deve permanecer forte e corajoso contra a maldade do nosso tempo, em vez de se comprometer com ela. Tópico 5. A provisão divina durante o dilúvio. Deus providenciou tudo o que Noé e sua família precisavam durante o dilúvio, como vemos em Gênesis 7,16. Ele nunca nos deixa desamparados. Ele sempre proverá para as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Tópico 6. A promessa de Deus após o dilúvio. Logo após o dilúvio, Deus fez uma promessa a Noé de nunca mais destruir toda a vida na terra por meio de um dilúvio, como vemos em Gênesis 9:11. Essa promessa é um lembrete do amor e da fidelidade de Deus para conosco, mesmo em meio às tribulações. Tópico 7. A fé demonstrada por Noé na construção da arca. A construção da arca exigiu uma fé inabalável por parte de Noé, conforme destacado em Hebreus 11:7. Ele confiou em Deus e obedeceu às suas instruções, mesmo quando parecia irracional aos olhos humanos. Sua fé nos inspira a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Tópico 8. A arca como tipificação da salvação em Cristo. Assim como a arca foi o meio de salvação para Noé e sua família, Jesus Cristo é o nosso único meio de salvação espiritual, como afirmado em 1 Pedro 3, versículos 20 e 21. Assim como aqueles que entraram na arca foram salvos do dilúvio,
aqueles que estão em Cristo são salvos do julgamento e da condenação eterna. Tópico 9. A lição da arca sobre a importância da obediência e da fé. A história da arca nos lembra da importância da obediência e da fé em Deus. Noé confiou e obedeceu a Deus, e essa obediência resultou em sua salvação e de sua família. Da mesma forma, quando obedecemos a Deus e confiamos em suas promessas, experimentamos sua graça e salvação em nossas vidas. Irmãos, a história da Arca de Noé é mais do que uma narrativa antiga. É uma lição atemporal sobre a fidelidade, a providência e o amor de Deus. Que possamos aprender com Noé a confiar em Deus em todas as áreas de nossas vidas. Que possamos ouvir sua voz, obedecer a seus mandamentos e permanecer firmes em nossa fé, sabendo que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos fazer uma oração para encerrarmos esta mensagem no dia de hoje. Amém? Senhor Deus, querido e amado Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, entramos em Tua santa presença, Pai. Erguemos nossas vozes de oração, Pai, para Te agradecer por mais este dia, Pai, que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado por tudo, Pai querido. Obrigado, Senhor, pela Tua mão de poder nos guardando. Obrigado pela Tua presença, Senhor, nos guiando, Pai, nos direcionando naquilo que fizemos no dia de hoje, Pai. Senhor, obrigado pelo dia de trabalho, Pai, pelo alimento à nossa mesa, Senhor. Pai querido, pedimos que o Senhor providencie, Pai, portas de emprego para aqueles que precisam, Pai. O alimento, o sustento na mesa dos irmãos que não têm condições, Pai querido, em nome de Jesus. Pai querido, pedimos perdão pelos nossos erros, nossas falhas, Pai, nossos pecados, conscientes e inconscientes, Senhor querido. Tem misericórdia de nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. É que oramos, te agradecemos e te amamos. Amém.